Esse é o Social Media Marcos aqui para mais uma aula do nosso treinamento gratuito de social media que eu estou disponibilizando aqui no YouTube. E hoje nós iremos falar sobre como se comportar na primeira reunião com o cliente e também quais as perguntas corretas para se fazer para o cliente. Lembrando que a gente só conversa ali sobre mídias sociais, porque é isso que você atende a partir de agora. A gente vai fazer o mesmo esquema que foi da aula 2, então se você não viu, eu vou deixar o card aqui em cima, tá aparecendo aqui na minha cabeça agora, para que você assista a aula 2. E se você quiser assistir o treinamento inteiro, vou deixar aqui também no card a playlist desse treinamento, que vamos supor que você está vendo, eu estou gravando isso em abril, vamos supor que você está vendo isso em dezembro, você pode ficar tranquilamente, porque todas as aulas vão estar disponíveis aqui. Eu vou com o Marcos lá através do notebook para a gente continuar essa aula por lá. Pois é, pessoal, que nem eu falei para vocês na introdução, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como se comportar na primeira reunião, né, e o porquê ela serve. Que nem você está vendo aqui, ó, sem nenhuma enrolação, já vou falar aqui a primeira reunião, e eu venho aqui para cima. Opa, bati a mão aqui sem querer, deixa eu só dar uma ajeitadinha. E eu venho aqui para cima. Então vamos lá. Para que serve a primeira reunião? Vou abrir aqui e já vou explicar um pouquinho para você. A primeira reunião ela é o primeiro contato que você tem com o cliente. Na verdade é o segundo contato, né? Mas é o primeiro contato físico, o contato mais pessoal que você tem com o cliente. É muito importante, que nem eu deixei anotado aqui nesse quadradinho que eu abri aqui, que você escute tudo o que o cliente fale. Se o cliente conta uma história, preste atenção nessa história sem interromper. Se o cliente vai contar uma fofoca que seja, preste atenção na fofoca sem interromper. Aqui o momento não é de falar sobre você, sobre a sua agência, sobre o tempo que você tem de experiência no mercado. Não, foque em pegar todas as informações que o cliente passar para você. Essa é uma Esse é um dos motivos para que serve a primeira reunião. Nada de venda, nada de se achar o Superman e querer mostrar ali o seu peito de aço, mostrar a força que você tem. Aqui simplesmente você pega todas as informações do cliente, coloca num documento, leva para sua agência e leva para sua agência, para sua casa, provavelmente deve ser onde você trabalha, e faz o diagnóstico daquilo que você colheu no briefing. Uma das coisas que é muito importante que você entenda é isso. Primeira reunião não é para você fazer proposta, não é para nada. Você vai demonstrar que você escutou tudo o que o cliente tem para falar e só posteriormente, daí a gente vai falar um pouquinho na segunda reunião, que aí você vai entender realmente como você vai abordar esse cliente em uma segunda reunião, beleza? Mas isso depois do planejamento estratégico, que é a nossa próxima aula, beleza? Então entendemos para que serve essa primeira reunião. Aí a gente fecha aqui e vem então para o nosso segundo tópico aqui, que é os objetivos. Vou explicar aqui agora mais detalhadamente os objetivos dessa primeira reunião. Ali eu dei um overview, né, dei um geral para que serve essa primeira reunião, e aqui eu vou dar mais um overview dos objetivos. Aqui, a primeira coisa que a gente faz nessa primeira reunião é gerar uma conexão, é saber o nível de conhecimento do cliente. Lembra que eu falei para vocês na última aula que pegar clientes desesperados é uma porcaria, que pegar clientes especialistas é uma porcaria? Então aqui você já vai saber o nível de conhecimento do cliente, já vai fazer aquele filtro que eu expliquei para vocês na outra aula. Aqui também é o momento de você explicar o processo. Então quando você chega na reunião, você já fala: olha, fulano, vamos supor que você pegou o Social Media Marketing, o projeto do Social Media Marketing, está fazendo ali o briefing para o projeto que ele quer colocar no ar. Vou falar: Marcos, é o seguinte, aqui eu simplesmente vou pegar todas as informações que eu trouxe pré-selecionadas, e mais para frente eu vou te mostrar como faz isso através do documento do briefing, para poder levar para minha urgência, para poder fazer um diagnóstico, uma análise do seu perfil no Instagram, do seu podcast em Social Media Marcos, do seu canal no YouTube Social Media Marcos e do seu TikTok @Social Media Marcos. A gente vai fazer um diagnóstico do que a gente pode melhorar na comunicação e qual será o posicionamento em cada uma delas. Então aqui hoje eu só vou escutar o que você tem para me dizer sobre essas informações, algo que seja uma observação importante para eu saber. Eu peço para que você fale tudo agora, porque eu só vou te apresentar alguma coisa depois. Beleza? Então você já explicou pro Marcos como que vai ser a reunião, ele já sabe que hoje não vai ter proposta, hoje vai ser só para fazer ali a coleta mesmo das informações e, claro, posteriormente que você vai mandar um orçamento certinho para mim. Beleza? É isso que eu já entendi nessa primeira reunião. Qual que é o outro objetivo também? Quando você faz isso, você explica o processo, que você vai fazer um diagnóstico sobre as redes sociais que ele pediu e até mesmo das mídias sociais que ele quer trabalhar, você mostra autoridade com ele, que é onde eu tô com o tópico aqui, ó, que eu deixei até selecionado. Mostrar autoridade com as perguntas que você vai fazer e como você vai tocar essa primeira reunião. É importante você trabalhar assim para deixar muito mais claro para o cliente qual o seu posicionamento, que é uma das coisas que a gente vem batendo nas últimas aulas e muito em cima dessa tecla, porque é importante que você tenha isso, beleza?
beleza? E o quarto tópico aqui dentro do objetivos é qualificar o cliente. Lembra que eu falei no primeiro tópico que era a questão do, olha, a gente precisa entender se esse cliente ele é especialista, se esse cliente ele é um cliente desesperado, se ele é um cliente que já tem uma experiência com marketing, já teve anúncios pagos, já teve campanhas rodando nas mídias sociais. É aqui que você entende se vale a pena ou não fechar com esse cliente. Preste atenção que esse é um tópico muito mais voltado para a sua urgência ou para você, como autônomo, do que mais para o cliente. Porque uma das coisas que eu já falei aqui, a gente precisa também ter esse filtro de quem a gente vai querer pegar ou não. Eu sei que cada momento é um momento complicado, se você está no começo, às vezes dispensar um cliente assim é muito chato, mas pelo menos você tem uma noção de quanta dor de cabeça você vai ter e você já sabe se esse é um cliente que vai dar certo ou não. É importante ter isso também. E claro, o último objetivo já é marcar a segunda reunião. Provavelmente você já deve entender que se você está trabalhando como urgência, você precisa reservar 1 ou 2 dias da sua semana para realizar esse planejamento estratégico, tá bom? Para realizar esse planejamento estratégico, para deixar o cliente com muito mais informações sobre o mercado dele, informações sobre os objetivos que você identificou, como que você vai trabalhar a comunicação, como que você vai trabalhar a parte visual. Então, você vai ter que deixar isso bem mais claro para ele e já deixe a segunda reunião marcada também, para que você não deixe gerar uma coisa meio que, quando der a gente te atende, sabe? Não. Eu estou te atendendo aqui hoje, colhendo as informações, e vamos supor, eu estou gravando isso no dia 5 de abril. E no dia 10 de abril eu já trago todas as soluções que a gente vai oferecer para você, já para a gente fazer a questão de proposta e também a questão de alinhamento estratégico, para que você veja os benefícios que a nossa conta vai trazer para você. Então é mais ou menos assim que a gente trabalha. Eu gosto de trabalhar muito assim, porque eu sei que isso mostra para o cliente uma autoridade muito maior e também mostra um compromisso muito maior com aquilo que eu propus para ele, beleza? Certo, fechamos aqui então objetivos. Agora a gente chega no briefing, tá? A gente chegou aqui agora no briefing mesmo. Vou abrir aqui as etapas, vou voltar aqui. E como eu sei que tem muita gente que talvez esteja tendo o seu primeiro treinamento de social media, é preciso dizer o que é um briefing. Vou abrir aqui em cima e aqui está a nossa caixinha com o que é um briefing. Aqui são palavras minhas, eu não sei se está assim no dicionário Aurélio, mas eu vou trazer aqui o que eu enxergo de briefing, tá? Ele é o documento no qual você tem perguntas selecionadas para descrever a empresa, produto, serviço do cliente que você prospectou. Como vimos na etapa anterior, se você assistiu a aula anterior, você sabe o que eu estou falando. Esse documento vai nortear todas as suas ações. Não interessa, já estou até antecipando aqui, deixa eu fechar o que é briefing, mas qual a importância dele? Já praticamente antecipei, mas é onde você norteia todas as suas decisões estratégicas que você vai ter por campanha anual, semestral ou trimestral, ou até mesmo mensal, né? Tô falando aqui de trás para frente, mas só para você entender. É aqui que você se baseia, você fala, então esse cliente tem um período, a marca dele então é mais forte em dezembro, então isso aqui é a marca dele é mais forte em dezembro, então eu tenho que preparar uma ação, pensar em alguma coisa nesse mês. E é aí que você tem a importância do briefing, é aí que onde você vai se nortear para tomar decisão estratégica, beleza? Agora a gente chega no nosso terceiro tópico aqui, quais são os tipos de briefing e por que é importante eu mostrar isso para você. Apesar da gente trabalhar apenas com o briefing comercial, principalmente quando a gente vai prospectar clientes, existem 3 tipos de briefing e é legal você ter esse conhecimento. O briefing externo, que é quando o cliente te passa algo, o cliente te passa uma campanha que ele quer trabalhar e você, a partir daí, vai fazer o briefing interno, que é a parte do segundo tipo de briefing que existe, que é quando você vai separar as tarefas, quem vai fazer cada tarefa, qual vai ser o prazo de cada tarefa, e o briefing comercial, que é esse que a gente vai trabalhar agora com as perguntas, beleza? Então, os 3 tipos de briefing, o externo, o interno e o comercial. O externo, quando o cliente passa uma campanha e você precisa desenvolver ali as situações, como vai funcionar e como vai ser cada coisa feita dentro da sua agência, que aí já é o briefing interno, e o briefing comercial, que é quando você tem as informações gerais, que é o que a gente vai trabalhar aqui no curso, tá bom? Então a gente chegou aqui, já tá aberto aqui, mas não tem problema, a gente chegou aqui em perguntas que não podem faltar no briefing. Eu separei esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tópicos aqui, que para mim é essencial, que não pode faltar em um briefing, são tipos de pergunta que não podem faltar em um briefing, então a gente chega aqui em informações gerais, eu vou abrir aqui, e vou deixar bem certinho aqui para você, que é o nome da empresa, responsável pela coleta é legal, né? Pela coleta do briefing, colheita é legal, pela coleta do briefing e por estar passando as informações,
Português aqui foi legal, né? O e-mail da empresa e o WhatsApp, praticamente ali para que você tenha essas informações mais completas, tá bom? Você pegando quem é o responsável da empresa, por exemplo, você foi à empresa ao @social media Marcos e conversou com o Marcos, ou seja, vamos supor que você se chama Juliana. A Juliana é o responsável pela coleta do briefing e o responsável por passar as informações da empresa é o Marcos. Você vai lá, seleciona tudo certinho e deixa bonito no seu documento para ficar mais fácil. Então, as informações gerais, coisa mais simples. A situação atual, uma das coisas que eu gosto de fazer é fazer essas perguntas para o cliente. Possui conta verificada? A gente sabe que é muito difícil uma marca ter uma conta verificada, mas você sabe muito bem que você é um social media que pode trabalhar com influenciadores. E aí você precisa entender se existe uma conta verificada para esse cliente. Vamos supor que você fecha uma dupla sertaneja, como eu já trabalhei no passado, e essa dupla tem uma conta verificada. Isso possibilita algumas coisas, como é que eu posso dizer, diferentes, principalmente agora que a gente está na época de conteúdo pago de selo pago no Instagram, no Twitter, nas mídias sociais como um todo. Então é importante a gente ter essa informação. Eu já tinha isso no briefing lá atrás e agora se tornou mais importante ainda. Possui uma identidade visual já definida? Por que é importante você fazer essa pergunta? Porque você pode criar essa identidade visual. Lembra que eu disse que você não é um designer, mas você precisa entender se o cliente tem isso ou não para que você trabalhe de maneira harmoniosa na mídia social dele. Possui conta de anúncios? Vamos supor que você vai fazer o trabalho de tráfego pago. Você já tendo essa informação, mesmo que você não faça, mas você já tendo essa informação, você sabe o que você pode dar de solução para um cliente em uma campanha. Você pode criar a estratégia do orgânico e orientar esse cliente a fazer isso aqui no pago. Isso você pode fazer. Se o cliente já fez anúncios ou se ele vai começar um perfil. São perguntas que eu gosto de fazer e trazer para a nossa realidade. As perguntas de marca. Eu vou selecionar o primeiro quadro aqui e vou repetir elas para vocês aqui. Quais produtos e serviços sua marca oferece? Quais são os valores da sua marca? Como quer ser percebido nas mídias sociais? O que sua marca quer que o cliente saiba? Que tipo de pessoas estamos querendo atrair para esse canal? Isso aqui está muito mais em torno de um cliente ideal, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente também. Quais problemas seus clientes têm? Quais problemas reais seus clientes têm? Já está no próximo quadro aqui, tá? Quais problemas reais os seus clientes têm? O que a maioria desses clientes dizem sobre esses problemas? O que os seus clientes dizem sobre o seu produto? Sim, é importante você fazer todas essas perguntas. E qual a sazonalidade de vendas que essa empresa tem? Lembra que eu falei a questão de dezembro, de novembro, entre outras coisas? É importante que você tenha isso também em mente, que você tenha isso anotado e que você faça essa pergunta para que o cliente te dê essa informação. Beleza, então a gente fechou marca, a gente chega em mercado. Quem são os seus 3 concorrentes? É importante o cliente citar esses concorrentes. Provavelmente o cliente vai falar que não tem concorrente, mas é importante você pelo menos perguntar para ele aquele que chega mais próximo dele então, para que você tenha uma noção de com qual outra comunicação que você está lutando. Quem são seus concorrentes no ambiente digital? Parece que é a mesma pergunta, mas existem clientes que têm concorrentes físicos e clientes que têm concorrentes também como e-commerce. Então é importante que você saiba se ele está atento a essas pessoas também. Como sua marca pode se diferenciar deles? Sim, é importante ter esse diferencial na comunicação, porque se todo mundo faz alguma coisa igual, ninguém faz nada, seja quem tem mais nome, geralmente vai prevalecer. Quem são os criadores de conteúdo que você admira no seu segmento e em outro segmento, para que você se inspire na maneira de criar também. Vamos supor que esse cliente goste da maneira que o influencer da cidade dele mostra o produto, então você pode fazer algo parecido, convidar esse cliente para participar de uma ação, aí você precisa acertar isso com o seu cliente que está fechando agora, beleza? As perguntas de mercado então são essas. Sobre as contas, e com quais, vou até fechar aqui, sobre as contas, as mídias sociais, vamos supor, sobre o perfil no Instagram, o perfil no TikTok, o YouTube, o Facebook, em quais canais sua marca está. Importante o cliente dizer se ele está nesse canal, se ele vai querer entrar em algum canal, se é viável você fazer isso, se o público dele está lá, é importante você ter essa informação aqui também. Qual a voz que a sua marca tem hoje nas mídias sociais? Tudo bem que essa aqui é uma pergunta muito mais voltada para si mesmo, vamos supor, eu mesmo me faço essa pergunta quando eu vou analisar um perfil, mas é importante você ter essa pergunta para ele para ver se, de novo, para testar o conhecimento dele e também para ver se ele está por dentro de como que anda a comunicação por lá. Qual formato de conteúdo funcionou no seu perfil? Carrossel, estático, Real, Live, Stories, e qual não emplacou, qual flopou, né, nas palavras mais dos jovens hoje em dia. Objetivos. Quais são os 3 principais objetivos que a sua marca tem com a nossa parceria nas mídias sociais? Importante você escrever esses 3 objetivos do cliente. Se ele te responder um só, tenta dar uma ramificada você depois para que você tenha noção do que você vai enfrentar, da luta que você vai ter daqui para frente.
Claro, isso é bom sempre deixar aqui nas mídias sociais, eu vou até implementar aqui, ó, vírgula além das vendas, que é do cliente, para o cliente pensar um pouquinho. Provavelmente, algumas vezes eles não vão saber responder, então provavelmente você vai ter que criar esses objetivos, mas é importante fazer a pergunta de novo, focada em autoridade, para mostrar ao cliente que você ali está dando espaço para ele falar. Beleza? E aqui você tem algumas observações. Deixar alguma observação no complemento. É sempre bom deixar no seu documento alguma observação. De repente você notou que o cliente gosta muito da cor vermelha e ele não tem uma identidade. Você já pode criar uma identidade em cima disso. O cliente tem muito produto físico no estoque e isso pode ser que vocês realizem uma promoção caso o cliente seja desse tipo de arquétipo. Você realiza uma promoção para esvaziar o estoque, para fazer com que ele tenha ótimos resultados. Então é assim que a gente vai trabalhando nesse futuro, depois que você faz o briefing, depois que você deixa tudo certinho nas observações para ficar mais fácil para você ser assertivo, beleza? Então essa aqui foi a nossa aula sobre o briefing. Então é isso aqui que a gente precisa mostrar para o cliente nas primeiras reuniões e é dessa maneira que a gente tem que se comportar, beleza? Eu vou voltar com o Marcos para ele encerrar aqui a nossa aula número 3 e até a próxima aula. Fechada então a nossa terceira aula de como se comportar na primeira reunião e quais as perguntas a gente precisa fazer para o cliente, o nosso chamado briefing, que nem você viu na explicação. Eu agradeço você por ter assistido esse conteúdo até aqui, peço para que você se inscreva no canal aqui embaixo para que você não perca a aula 4, a aula 5 e claro que nem eu falei anteriormente, para que você assista a playlist inteira e melhore as suas condições de trabalho como um social media, beleza? Peço também para que você me siga lá no Instagram, @socialmediamarcos, TikTok, @socialmediamarcos e ouça nosso podcast. Nós também temos um podcast, o conteúdo em áudio que está em alta, com várias conversas com profissionais de marketing e também vários temas importantes para que você veja o mundo do marketing com olhares diferentes, beleza? Muito obrigado por ter assistido o conteúdo até aqui, até a próxima aula na semana que vem ou até a próxima aula quando você tiver disponibilidade de assistir. Muito obrigado.